Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 14 de julho. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Arioque guarda a espada e estende a mão a Nebuzaradã, tentando a paz. Mas Nebuzaradã reage com traição e corta a mão de Arioque. Beroso e os guardas ouvem os gritos e correm. Nebuzaradã ordena que cuidem dele, mas deixa claro: quem o desafiar terá o mesmo destino. Expulsa Arioque do palácio e do exército. Arioque, ferido, encara o traidor. Nebuzaradã senta-se triunfante no trono. Helga celebra o casamento, feliz por finalmente ter acontecido. Rabissares dá os parabéns e avisa que precisa sair. Zaque e Fassur trocam palavras frias. Helga diz que o quarto está cheio de flores, mas Fassur reclama que está a espirrar. Joana avisa que Daniel e outros perderam seus cargos, mas estão bem. Ravina diz que trevas caíram sobre a Babilônia. Joana acredita que Deus cumprirá sua promessa e o povo sairá do cativeiro. Absalom pede conselhos para Zelfa e garante que ama Dana. Zelfa fala que ele precisa ser carinhoso, respeitoso e controlar a brutalidade. Absalom diz que está tentando mudar. Zelfa se dispõe a ajudá-lo. Ebed estranha ao ver Neusta como adivinha e ela revela seu novo nome, Nicase. Beroso cuida de Arioque, que lamenta a perda e a traição de Nebuzaradã. Diz que não lutará mais, mas pede que os deuses protejam a Babilônia e vá embora. Rebeca e Ur-Zabum lamentam os acontecimentos e a morte de Amitis. Decidem voltar para casa. Labas pergunta se é verdade que seus pais são os novos reis. Não no confirma e diz que a mãe dele explicará tudo quando voltar. Zaque diz estar impressionado com o irmão e o parabeniza pela conquista. Nebuzaradã responde que chegou onde sempre mereceu e que Zaque também pode crescer. Ele destituiu o antigo governador hebreu e agora precisa de alguém novo no cargo. Pergunta se Zaque aceita. Surpreso, Zaque diz que é uma grande honra e pergunta se ele está certo da decisão. Nebuzaradã afirma que confia nele e que ninguém seria melhor para a função. Zaque agradece e é informado de que ficará nos antigos aposentos de Evil. Rabissares pede uma recompensa também, e Nebuzaradã o nomeia chefe da guarda real, autorizando que se mude com a esposa para os aposentos que eram dele. Ambos ficam satisfeitos. Benjamim pergunta quem é o tal amigo, e Lior diz que é Asher, talvez o único amigo verdadeiro que já teve. Lior comenta que Asher está atrás de sua noiva Joana, que é uma boa pessoa. Benjamim fica pensativo ao ouvir os nomes e vai embora, intrigado. Nebuzaradã, Samu e aliados comemoram o novo trono. Beroso questiona sobre o funeral de Evil e Amitis, e Nebuzaradã manda enterrá-lo sem honra. Samu alerta que Arioque sobreviveu. Nebuzaradã diz que ele agora é só um aleijado sem poder. Abednego pergunta a Daniel o que farão agora. Daniel diz que continuarão servindo a Deus. Beroso chega e provoca Daniel por ter perdido o cargo. Daniel responde com fé, diz que nunca se apegou ao poder e que continuará cumprindo a vontade de Deus. Shag ensina Neusta a adivinhar, que tenta prever o futuro de Nicolau usando azeite. Ele se interessa e ela diz que a mulher da vida dele está mais perto do que imagina. Nicolau desconfia que já a viu antes. Ebed observa, incomodado. Ilana conta a Ravina que Dana quer se casar com Absalom. Ravina estranha, acha que Dana está sendo forçada. Zelfa aparece dizendo que precisam falar sobre isso com urgência. Daniel visita Asher, que está preso e desanimado. Diz que nada dá certo para ele, mas sente alívio por não ter matado Nebuzaradã. Daniel afirma que Deus pode usar qualquer situação, mesmo com um novo rei no trono. Joana promete abrigo a Lior e fala sobre ter esperança. Ele conta que conheceu um rapaz estranho que parecia saber sobre Asher e Joana. Joana acredita que ainda vai reencontrar Asher, casar-se com ele e ser feliz. Nicolau pergunta se Neusta sabe o nome da mulher que ele viu. Ela diz que é difícil e ele acerta. Que diz? Neusta confirma. Larsa conta a Shag que Nebuzaradã matou Evil e Amitis. Ela fica chocada. Larsa diz que foi um golpe. Nebuzaradã virou rei e Samu é a nova rainha. Arioque caiu em desgraça, perdeu tudo e pode estar morto. Shag se desespera. Nitocris lamenta o caos após a morte de Evil e Amitis. Diz que eles pareciam invencíveis. Reclama da traição dos nobres e do exército. Destaca que Arioque foi o único a enfrentar o novo rei e pagou caro. Jura que lutará pela memória dos pais e de Cassaia. Nabonido pede cautela, diz que estão isolados. Lia chega, oferece apoio e diz que sente muito. Nitocris promete não se render e lembra que sua mãe era forte. Lia conta que Daniel uma vez pediu sua mão dizendo que estavam num barco furado. Nitocris diz que o trono está nas mãos erradas e pede união. Pergunta se Lia está com ela.
Lia encara, pensativa. Ravina reconhece as boas intenções de Zelfa com os filhos de Helga, mas ainda tem dúvidas sobre o casamento de Dana com Absalom. Após anos recusando, é estranho aceitar agora. Ravina teme a agressividade dele, mas Zelfa garante que é só aparência. Ilana pede que deem uma chance ao casal. Zadok acompanha Zelfa para casa. Ilana brinca que eles formam um belo par, o que Ravina considera absurdo. Nitocris pede apoio de Lia para reconduzir Belsazar ao trono. Lia diz que é apenas uma cativa, mas reconhece a injustiça. Nitocris só quer que ela fique atenta, pois Nebuzaradã e Samu tomaram o poder de forma traiçoeira. Nabonido lembra que eram amantes desde o tempo de Cassaia. Lia promete ajudar e diz que está orando por Shamiran. Após sua saída, Nitocris lamenta precisar da ajuda dos hebreus, e Nabonido afirma que eles são mais leais que muitos babilônios. Ambos reconhecem o risco que correm. Helga se anima com a noite de núpcias, mas Fassur diz que o casamento deve ser puro e sem relações íntimas, já que ela já cumpriu seu papel de dar filhos. Helga fica chocada. Fassur vai à sinagoga com outra mulher, que está abalada com os recentes acontecimentos. Ele a trata friamente e diz que ela deve apenas obedecer. Quando ela pergunta se ele realmente casou, Fassur confirma, dizendo que está ali para esquecê-la, pois sua esposa não o atrai. A mulher pergunta então por que ele se casou. Shag anda pelas ruas aflita, em busca de Arioque. Rebeca comenta sobre a falta que Amitis faz. Urzabun diz que ela era sábia e sensível, e que sua mãe está se adaptando às novas funções. Eles lamentam Samu ocupar o lugar da rainha e falam sobre o fim de uma era. Fassur chega de madrugada, espirrando por causa das flores na cozinha. Zelfa ouve o barulho, vai ver o que é e ri da situação. Pergunta onde ele esteve na noite de núpcias. Fassur desconversa, e ela continua zombando enquanto ele tenta se recompor. Rabissares comenta que a morte de Evil, embora tenha gerado sentimento de traição, também causou indignação. Nebuzaradã responde que vai reprimir qualquer rebelião e afirma que Marduk apoia suas decisões. O general alerta que o povo está se voltando ao Deus de Judá. Nebuzaradã diz que gostaria de eliminar todos os hebreus, mas admite que alguns, como Daniel, ainda são úteis. Mesmo assim, ameaça acabar com ele e sua família se for desobedecido. Rabissares pergunta se o rei comparecerá ao funeral de Evil e Amitis. Nebuzaradã decide ir, não por respeito, mas para se mostrar diante do povo como o novo soberano. Deixe o seu comentário de qual cidade de onde está a assistir e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber os avisos de novos conteúdos. Obrigado!